Graça e paz, irmãos, amém? Amém. É um prazer muito grande poder servir a mesa do Senhor para com vocês pela ministração da palavra desse exato momento. E não tem coisa que me dê maior prazer na terra do que compartilhar a palavra do Senhor. A palavra esta que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Amém? Palavras eternas, palavras edificadoras. Neste momento o planeta Terra suspenso sobre o nada, o universo suspenso sobre o nada. E a Bíblia explica: porque o Senhor sustenta todas as coisas pelas palavras do seu poder. Aleluia! E esta palavra de poder está disponibilizada para a sua vida da parte do Senhor. Aquele que sustenta o planeta Terra, aquele que sustenta o universo, ele tem este poder disponibilizado para sustentar a sua vida pelo poder da palavra. Amém? Nós vamos escutar mais uma música nesta noite com a nossa irmã Celina Reis. Logo após nós estaremos compartilhando a palavra com vocês. Continue adorando a Jesus e Yeshua. Você pode cantar comigo essa parte. Yeshua, Yeshua, porque Ele está aqui e Ele é a estrela maior. Aleluia. Aleluia. Ele está vindo nos buscar. Aleluia. Yeshua está vindo buscar a sua igreja. Ali le
O Deus da família é o Deus que quer usar a sua família para proclamar a sua glória entre as nações. A Celina Reis, ela cantava em português e Deus tem aberto a sua boca para louvores em outros idiomas. Neste hino agora em hebraico, ela está prestes a gravar mais um CD em hebraico, vai fazer isso ali em Israel. E Deus lhe tem aberto os seus lábios para cantar em espanhol, para cantar em inglês, e isso para comunicar a mensagem do Evangelho em vários idiomas, para que várias pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Senhor. Amém? Deus tem os seus propósitos. A mão do Senhor se move sobre a face da terra, sobre a vida de cada pessoa. A minha família paterna é de Portugal e eu nasci aqui no Brasil, mas o Senhor me deu cidadania celestial, a mais importante de todas, me deu cidadania brasileira, cidadania portuguesa, cidadania europeia e cidadania americana. Por quê? Porque Ele tem um propósito missionário e Ele tem nos levado para vários países, para várias cidades, para que a sua palavra seja pregada. Nós temos um Deus que ama as nações, nós temos um Deus missionário, que só tinha um filho e o fez missionário para trazer a salvação até nós, e que nós possamos também, em nome do Senhor Jesus, entender o seu propósito, que o Deus da família tem realizado uma obra missionária sobre a face da terra e quer usar todas as famílias para que por intermédio delas a sua glória seja proclamada. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos abrir as Sagradas Escrituras no Salmo 115, versículo 12. Salmo 115, versículo 12. Salmo 115, versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor: o Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Vamos repetir todos esta expressão. O Senhor se lembrou de nós, todos. O Senhor se lembrou de nós. Agora, Ele nos abençoará. A casa de Israel abençoará a casa de Arão. E agora você diz aí no seu coração, no seu nome, que Ele abençoará a sua casa. Amém? Pai Santo, glórias sejam dadas a Ti, Pai, porque Tu és um Deus abençoador. Tu és um Deus que muda a história de pessoas com a Tua bênção. A Tua bênção, ela enriquece e não acrescenta dores. A Tua bênção faz diferença.
A tua bênção marca a história da nossa existência. A tua bênção, ó Deus, traz salvação. A tua bênção traz libertação. A tua bênção traz cura. A tua bênção traz edificação. A tua bênção restaura. A tua bênção é sem igual. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ó Deus da família, aceia no meio do teu povo nesta noite. Estende a tua mão para fazer o que te apraz. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. O Deus da família. Vamos repetir? O Deus da família. Vamos repetir de uma forma diferente. O Deus da minha família. Todos. O Deus da minha família. Vamos ainda falar de uma forma diferente. O Deus de todas as famílias. Todos. O Deus de todas as famílias. Nunca se viu uma batalha tão grande como nos dias atuais contra a família. Dados crescentes testificam a deterioração da família na sociedade moderna. Em cada 100 casamentos, nós temos um índice elevado que termina em divórcio. Na Bélgica, em cada 100 casamentos, 59,8% termina em divórcio. Na Suécia, 53,9%. Na República Tcheca, 53,7%. O Brasil está na 33ª posição no ranking mundial. E isso é triste de ver esta situação. Em 1980, aconteceram 41.140 divórcios. Em 91, 378.469. E no ano 2000, 2.319.595 divórcios. Em 10 anos, no Brasil, dobrou o número de divorciados. Os casamentos religiosos e civis diminuíram e mais famílias optaram por não ter filhos. No ano de 2025, o Brasil será o 6º país mais populoso do mundo com idosos, porque a nossa população está envelhecendo e o número de filhos está diminuindo. Alguns desafios da família na pós-modernidade, na nossa cultura brasileira. Transição de autoridade. A autoridade que outrora era patriarcal passou para ser patriarcal, matriarcal, pai e mãe, e hoje a autoridade está nas mãos dos filhos. Os filhos é quem ditam as regras, como os pais devem viver. Filhos que têm se apossado da aposentadoria dos pais, os pais passando necessidade e os filhos gastando o dinheiro da aposentadoria dos pais. Vocês têm visto nos noticiários isto frequentemente. A prole, a família tem diminuído. Antigamente o indivíduo afirmava-se socialmente pelo número de filhos. Eu tenho 6 filhos, eu tenho 5 filhos. Esse aqui é professor, esse aqui é técnico, esse aqui é mecânico, esse aqui é médico, esse aqui é arquiteto. Mas isto tem diminuído o número de filhos e a significância social também tem desaparecido na vida desses pais. Princípios e valores familiares foram quebrados, mudados e anulados. As formas macho e fêmea foi permutada por macho e macho, fêmea e fêmea. A reprodução tem mudado também. A questão da barriga de aluguel. No ano passado, uma reportagem vastíssima por um canal de TV do Rio Grande do Sul, acerca de pessoas alugando uma barriga por R$40 mil.
para um casal de 2 homens ou para uma outra situação. O modelo unifamiliar, permutado por família mosaico. Antigamente o modelo era unifamiliar, pai, mãe e filhos. Hoje é pai, mãe, os filhos do marido que teve no outro casamento, os filhos da esposa que teve no outro casamento, o ex dela, a ex dele, e meus, teus e os nossos. Isto tem sido uma coisa assustadora, traumatizante para muitas pessoas. A imaturidade da vida dos seres humanos tem se elastecido. Outrora, o indivíduo aos 18, 19, 20 anos casava-se e ia continuar trabalhando e estudando. Hoje não. Hoje ele estuda, ele procura uma independência financeira e só depois é que ele vai se casar, com 30, 35 anos, e ainda assim não está muito seguro de que deveria se casar naquele momento da sua vida. O mercado de trabalho mais aquecido e resumido, e as pessoas voltando a sua atenção para o trabalho e deixando o casamento para resolver depois. Então, em primeiro lugar, estudos; em segundo lugar, profissão; e a família fica em último plano. A solidão da vida humana cresceu numa inversão proporcional ao crescimento demográfico mundial. As cidades têm ficado cada vez mais populosas. Entretanto, o indivíduo tem ficado cada vez mais solitário dentro da sua própria família, dentro do seu próprio casamento. O casamento hoje é um tiro no escuro. Antigamente você se casava com fulano de tal, cujos pais eram Beltrano, Cicrano, que moravam na cidade há tanto tempo. Hoje as pessoas se casam pela internet, sem conhecer. É um tiro no escuro. A difícil arte da convivência conjugal enfrenta mais conflitos e desafios, visto a multiplicação da oferta de possíveis novos parceiros. Homem hoje é alguém em extinção nesse país. Há uma boa parte de homens que estão casados, uma outra parte que ainda estão se definindo sexualmente, não sabem o que querem seguir, e uma outra parte de que tem uma conduta moral duvidosa. Portanto, hoje a coisa está complexa. O número de mulheres é maior do que o número de homens em muitas cidades do Brasil, e a banalização do casamento tem aumentado e facilitada pelo divórcio fácil. Em Portugal, há 3 anos atrás, começou o divórcio pela internet. Não dura mais do que 5 minutos. No Brasil, quebrou-se algumas normas do direito e hoje está mais fácil se divorciar. O divórcio fácil tem tomado conta do mundo inteiro. Outrora, a criança olhava e obedecia aos comandos e orientações e instruções dos pais, e hoje os pais são reféns das crianças. A lei da palmada e outras coisas más, a coisa está totalmente inversa. Pais acuados e crianças controlando os seus pais. Há um ditado árabe que diz: o excesso de alguma coisa é a falta de alguma coisa. Por que nós temos o excesso desta deterioração na vida da família? Podemos observar que tem faltado sal e luz. A igreja profeticamente não tem se manifesto como deveria se manifestar. E é interessante a regimentação evangélica hoje na mídia social. Vamos boicotar novela tal, todo mundo vai, aquela coisa toda tal, enquanto nós temos coisas mais elevadas, coisas mais importantes, em que a igreja se mantém em silêncio muitas vezes. Nós precisamos pensar e repensar a nossa conduta, porque a família é o núcleo primário da missão da igreja.
a responsabilidade pela execução da tarefa de amar e cuidar da família inicia-se em nossa casa. A igreja, querendo alcançar os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes, departamentalizou a família. E hoje nós temos dentro da igreja uma família desagregada. Homens para um lado, mulheres para outro lado, jovens para outro lado, adolescentes para outro lado, crianças para outro lado. E onde está a unidade da família? Não é que não seja importante cuidar dos homens em separado, das mulheres em separado. Isso é importante. Entretanto, a menor parte não pode anular a parte maior, que é a família na sua totalidade. Não podemos desprezar isto. E o tempo não nos permite para discorrer sobre isso, mas é algo que deve ser fruto da reflexão da igreja. Precisamos conhecer o Deus da família. Quem é o Deus da família? Por que precisamos conhecer o Deus da família? O que Ele fez em prol da família? O que Ele faz e o que Ele fará em prol da família? Quando conhecermos o Deus da família, entenderemos a sua vontade nesta temática e nos apropriaremos da revelação da sua essência e de suas ações em prol da família. Saberemos o que Ele quer fazer em prol da nossa casa e adentraremos no descanso de Deus nesta área. O que é o descanso de Deus quanto à família? Vamos conhecer 4 ações entre milhares de outras do Deus da família, que revela-nos sobre o seu ser e o agir dele para com a nossa família. 4 verdades que a Bíblia Sagrada nos ensina. A primeira, Ele instituiu a família. Vamos repetir todos? Ele instituiu a família. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. A família foi instituída por Deus. Amém? 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 Amém. Por que Ele instituiu a família? Para que o ser humano não estivesse sozinho. Não tem coisa pior do que a solidão. Pessoas ao redor do mundo estão entrando em depressão por causa da solidão. Pessoas se suicidam por causa da solidão. Pessoas desistem de projetos importantes por causa da solidão. Deus instituiu a família para que o ser humano não estivesse sozinho. Ele instituiu a família para que o ser humano tivesse companhia. Há um ditado africano que diz: tem pressa, vá sozinho. Quer chegar longe, vá acompanhado. Ele instituiu a família para que o ser humano tivesse uma vantagem competitiva para existir. Eu não falo para sobreviver, porque não basta sobreviver feito batata esparramada pelo chão. Mas Deus instituiu a família para que o ser humano tivesse uma vantagem competitiva, para que ele fosse amado, para que ele fosse ajudado, auxiliado, para que ele fosse motivado, para que ele fosse conduzido dentro de uma frequência mais ampla do que a vida única de um solitário. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, marido e mulher, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Pense numa corda com 3 dobras. Uma dobra que simboliza o homem, uma outra dobra que simboliza a mulher,
e uma outra dobra que simboliza o Senhor. A dobra que simboliza o homem pode até se desfazer. A dobra que simboliza pode até se desfazer. Mas se é um casamento no Senhor, a dobra do Senhor nunca irá se desfazer. E Ele sustentará o marido, sustentará a esposa e restaurará o casamento para a glória dele. O diabo tem sussurrado mentiras no seu ouvido, dizendo que não há mais jeito. Isso é conversa do diabo. Para trás de mim, Satanás, diga, porque o Senhor está dando uma palavra de comando para a minha vida nesta noite. Em segundo lugar, porque Ele preservou a família. Depois disso, o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Ali estava o mundo se acabando, debaixo do juízo de Deus pelo dilúvio, e o Senhor dá a Noé uma preservação para ele e para toda a sua família. Não havia modelos de navios, mas o Senhor diz: olha, você construa a arca desta forma, deste tamanho. E ali o Senhor instruiu, orientou para preservar a família. Constrói, Noé, uma arca. Deus deu uma direção: entra na arca. Deus deu um livramento, o mundo todo acabou, mas para Noé a preservação do Senhor estava ali presente. Deus deu uma provisão, a água caía, mas a família de Noé estava ali guardada, alimentada, nutrida e sustentada dentro da arca. Este é o Deus da família, Ele preserva a família. Deus deu também a Noé um novo começo, e a pomba saiu e trouxe no bico um ramo de oliveira, o renovo de Deus, um novo começo. O diabo bate nas pessoas, o diabo procura fazer que as pessoas acreditem que tudo está terminado, mas o Senhor olha e diz: há um novo começo, porque eu sou o Deus da recriação, eu sou o Deus que renova, eu sou o Deus que ressuscita, eu sou o Deus que faz novas todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele instituiu a família, Ele preservou a família, e em terceiro lugar, Ele abençoou a família. Ele disse para Abraão: e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E esta promessa cumpriu-se cabalmente em Jesus Cristo. Vamos repetir? E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Agora diga para você: Deus já abençoou a minha família. A bênção de Deus está sobre a minha família, e diabo nenhum vai roubar a bênção de Deus da minha vida e da vida da minha família. Eu sou do Senhor, e o Senhor tem a minha vida e a minha família. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Aleluia! Porque só o Senhor é quem faz isto na vida de uma pessoa. Preste atenção aqui numa riqueza. A Bíblia é banquete de Deus e banquete farto. Quando Deus abre a sua boca, Ele enche as nossas vidas.
Quando Deus fala uma palavra, Ele edifica, Ele consola, Ele dá esperança, Ele ressuscita, Ele renova, Ele faz o renovo. Disse o Senhor a Abraão. Deus deu a Abraão uma revelação divina. Ninguém encontra a salvação de Deus por si próprio, é Deus quem se revela. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que Deus realizou uma santificação divina na vida de Abraão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, cidade pagã, e o Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Uma separação. Deus os santificou, separando daquele meio pagão. Depois Ele deu a Abraão uma promessa divina. Ele disse: e far-te-ei uma grande nação. Depois Ele deu uma capacitação divina. Ele disse: e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Depois Ele deu uma proteção divina. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Vejam que Deus maravilhoso. Ele revela, se revela, Ele santifica o vaso, Ele dá uma promessa, e em todas as promessas de Deus, há nelas o sim. Ele é fiel, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Ele cumpre com a sua palavra, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Nenhuma palavra de Deus cai no vazio, mas toda se cumpre para a glória do Senhor. Aí Ele dá uma capacitação. Você, Abraão, vai ser uma bênção. Aí Ele dá uma proteção. Eu vou proteger você. Quem amaldiçoar você, vou amaldiçoar. Quem abençoar, eu vou abençoar. Isso tudo dá para entender. Agora, quando chega na sexta parte da bênção do Senhor, não dá para entender. Ele disse: olha, eu vou fazer tudo isso e ainda vou recompensar você, Abraão. Como? Eu vou abençoar todas as famílias da terra em você. Esse é o nosso Deus, irmãos. O meu coração se quebranta. Ele faz tudo, Ele faz. Ele se revela, Ele santifica-nos, Ele nos dá uma promessa, Ele nos capacita, Ele nos protege. E depois ainda diz: eu vou te dar uma recompensa. De que, Senhor? A sua bondade enche a terra. Este é o Deus da família. Instituiu uma família, preservou a família e abençoou a família. Diga para o diabo agora: olha, Satanás, é a este Deus que eu sirvo, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em quarto e último lugar, é uma ação que já tem acontecido, e é uma ação que fala também de um futuro. O Deus da família, Ele restaurará a família. Vamos repetir? Ele restaurará a família. Diz o profeta Malaquias: assim diz o Senhor: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O mundo caminha de mal para pior. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: olha, Timóteo, nos últimos tempos haverá tempos difíceis, em que o casamento será proibido. Nós estamos caminhando para isso. Eu não sei se a nossa geração vai ver isso. Não importa o tempo, o que importa é que a palavra vai se cumprir. De um lado, o mundo caminha de mal para pior, mas acima de todas as coisas erradas, o nosso Deus continua
no caminho dele. Instituiu a família, preservou a família, abençoou a família e vai restaurar a família sobre a face da terra. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E Satanás sabe que ele é a verdade. Satanás sabe que a palavra que ele fala assim se cumpre. E o diabo tem agido estrategicamente, procurando destruir a família, porque ele sabe que destruindo ele a família afetará a igreja. Mas nós temos um Redentor que se levanta sobre a nossa casa. E Jó dizia: ainda que ele me mate, eu esperarei nele, porque eu sei que o meu Redentor vive. Deus se antecede às dificuldades. Ele diz: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vou fazer uma obra no seio da família. Deus vai oferecer o descanso dele. Você pai que chora por um filho, você mãe que chora por uma filha, o descanso de Deus está para vir sobre a sua casa. Deus converterá o coração do seu filho e da sua filha para vocês. Você filho que chora por um pai perdido ou por uma mãe perdida, o descanso de Deus também virá sobre a sua casa. Ele restaurará a família. A Bíblia registra que Jesus, vindo a este mundo como Messias, na casa de José e Maria, que os irmãos terrenos, nascidos de José e Maria, não criam em Jesus e zombavam de Jesus. E a Bíblia nos mostra algumas atitudes de Jesus no descanso de Deus. Certamente que Jesus cria no que Deus Pai iria fazer na vida daqueles seus irmãos por parte de José e Maria. Ele cria, ele esperava em Deus. Certamente, como pessoa de oração, ele orava por eles. A Bíblia não diz, mas eu entendo, eu compreendo esta possibilidade. E fazia a obra de Deus. E quando você abre o livro de Atos, no capítulo 1, você encontra que numa reunião de oração, ali estavam os irmãos e as irmãs de Jesus por parte de José e Maria. A obra de Deus havia alcançado aquelas pessoas. Este é o Deus a quem nós servimos. Ele envia o seu descanso para a nossa casa. Ele dará para a sua família dias de refrigério. A família toda, paterna, minha, nascida em Portugal, numa situação de religiosidade profunda, havia uma resistência muito grande na vida do meu pai em relação à pregação do Evangelho. Quando eu pregava o Evangelho para ele, era como se eu estivesse falando uma coisa ruim, uma coisa estranha, uma coisa totalmente contrária. E vocês sabem que existe uma cegueira espiritual realizada pelo inimigo das nossas almas. Entretanto, uma vez eu estava orando e meu irmão também no quintal de nossa casa. O meu irmão estava distante, como ali naquela câmara onde o Cândido está, e eu estava aqui, e orávamos em silêncio na presença do Senhor. E o Senhor em silêncio falou ao coração do meu irmão e falou ao meu coração que iria salvar o nosso pai. 22 anos se passaram
e eu recebi um telefonema de minha mãe: teu pai se converteu. Como foi isso, mãe? Eu estava me arrumando para ir para a igreja e disse: eu vou à igreja de vocês. Mãe, a senhora não ficou insistindo, não? Não, foi ele que disse: eu vou. E eu disse: depois, o pastor pregou, fez o apelo, e enquanto orávamos pelas pessoas, quando eu olhei, teu pai não estava perto de mim. Quando eu olhei para frente, teu pai estava lá na frente. Eu disse: mãe, a senhora não ficou dizendo vai, vai, vai? Não, não falei nada, eu nem vi quando ele foi. 1 ano e meio depois, meu pai disse: eu quero ser batizado. Eu estava lendo aqui na Bíblia Sagrada e eu vi sobre o batismo e eu quero obedecer a Jesus. E quem me chamou não foi homem algum, mas foi Deus quem se revelou para mim. Foi Deus que me chamou para o seu caminho eterno. Meu pai, depois desse encontro com o Senhor, todos os dias antes do café da manhã, lia a Bíblia e orava pelos filhos, pela esposa, pela família. E quando ele partiu para encontrar-se com o Senhor. E Deus me deu um lindo presente. Ele levou meu pai à minha casa. Eu estava querendo levar 2 anos nos Estados Unidos e não havia uma pessoa que pudesse viajar com meu pai por conta da idade já. E num determinado dia eu recebi um telefonema do meu irmão que estou chegando com o nosso pai no dia 9 de dezembro de 2008. Eu tinha comprado uma passagem com 6 meses de antecedência para as minhas bodas de prata em Portugal. E eu cheguei e eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu cheguei para minha esposa e disse: olha, é uma situação atípica, eu não esperava por isso, meu pai está vindo. Eu já estive em Portugal várias vezes, mas nunca estive com meu pai. Não é normal levar o pai para a lua de mel, bodas de prata, mas se você entender que há um mover do Senhor nesse momento, que é algo diferente, então permita-me levar meu pai para Portugal. E eu tive que inverter a rota, minha esposa não ofereceu resistência, e eu fiz esse pedido com peso no coração, porque eu sei o que significava essa viagem para nós dois. Eu tive que inverter a rota, em vez de entrar por Lisboa, eu tive que entrar pelo Porto, inverter tudo. Eu tive que ver com meus filhos para viajar, porque não tinha mais vaga no voo. E aí uma filha foi liberada pela empresa e eu tive que ter despesa extra para que tivesse. Mas foi um momento muito agradável. A casa que meu pai nasceu, ela tem mais de 100 anos e continua de pé. Eu pude estar ali com meu pai no meio dos pessegueiros, no meio dos pés de couve, que sempre ele falava da terrinha. Eu pude ali nos campos, nos tempos de ameixa, que era uma coisa que eu ouvia meu pai falar. E 30 dias depois, quando voltamos, meu pai foi levado para a glória. Mas ele disse: eu tive os dias mais prazerosos da minha vida viajando. Eu nunca pensei em viajar tanto na minha vida. E isto foi o Deus da família, o Deus que restaura, o Deus que salva, o Deus que prepara, o Deus que visita, o Deus que quer visitar a tua casa nesta noite para fazer uma obra gloriosa. Este Deus é maravilhoso. Concluindo a nossa palavra nesta noite da parte de Deus para você, o Deus da família instituiu, preservou, abençoou e quer restaurar a sua vida, casamento e família. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você quer a vontade de Deus para a sua vida e família? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Há muitos anos atrás o Senhor disse: eu vou te levar para uma terra distante. Eu disse: Pai, esta é a hora que os meus pais precisam de mim na velhice. Mas o Senhor disse: eu vou cuidar deles.
e o Senhor cuidou. O Senhor tem cuidado da minha mãe viúva. E eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor, porque Ele faz o que eu não posso fazer. A terra está cheia da bondade do Senhor. E o que o Senhor faz, ninguém consegue. E Ele quer encher a sua casa com a bondade dEle nesta noite. Aleluia. Mas você quer? Faça a sua parte, irmão. Faça a sua parte, irmã. E entre no descanso de Deus. Creia, espere, ore e faça a obra daquele que Ele chamou. Quem quer se comprometer com Deus da família e tomar uma posição desta noite? Senhor, Jesus te ama. Jesus te ama. E ninguém te ama como Ele te ama. O Espírito de Deus tem falado do amor de Deus nesta noite. Eu falava para o pastor Júlio: veja a linha mestra do Espírito Santo nesta noite. Jesus te ama. Aleluia. Ele mostrou o seu amor na cruz do Calvário por mim e por você. Não troque este amor por nada. Guarde essa mensagem no seu coração.
Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, o Deus da família, o Deus que cuida de cada um de nós, o Deus que restaura a nossa alma. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ele nessa noite para todos sempre. Amém. Você que entrou aqui nessa noite, eu gostaria de, antes de nós ministrarmos a ceia do Senhor, se você entrou aqui com o desejo de entregar a sua vida a Cristo, esse é o momento de você fazer a sua decisão. Se você está afastado do caminho do Senhor, este é o dia que o Senhor reservou para trabalhar na sua alma e restaurar a sua vida. Eu quero só perguntar a você, se você deseja, sem nenhuma pressão, mas se o Espírito de Deus falou ao teu coração e você quer entregar a sua vida a Cristo, levante as suas mãos, estaremos fazendo oração por você agora, nesse instante, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer essa decisão? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem falado poderosamente a vida da sua filha e ela hoje quer tomar decisão diante do Senhor. Mais alguém nessa noite gostaria de fazer essa decisão? Tenha coragem, é só uma oração que estaremos fazendo por você. Você que quer sua vida transformada, sua vida restaurada, seu coração mudado. A pregação que nós sempre ouvimos aqui é tão somente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem mais alguém aqui nessa noite? Hoje faz sua decisão. Tem pessoas que já vêm há um tempo ouvindo a palavra, mas nós sabemos que tudo tem um tempo determinado. Deus tem um tempo para a tua vida. Se você quer ainda nessa noite que a gente faça oração, pode nos procurar. Depois do culto estaremos orando por você. Mas eu quero orar você, amado, abençoado aqui nesse instante. Vem aqui à frente, por favor. Queria pedir o presbítero Marcos fazer essa oração. Vamos colocar em pé, irmãos? Amém? Amém? Você está leve ou não? Se você não está, o céu disse teu nome. Lucélia. Tu não é Santos, mas é Lucélia. Vamos orar para Lucélia. E até alguns dias vindo aqui, que a gente entende quando a pessoa toma decisão, porque o Espírito de Deus já vem trabalhando, no momento certo, a pessoa toma a sua decisão ao lado de Cristo. Amém, amados? Aprove a Deus ser hoje, espero em Deus que Lucélia possa continuar nos caminhos do Senhor, olhando tão somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar pela nossa irmã Lucélia, mais nova, ok? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus tremendo, o Deus da família, o Deus das nossas vidas, o nosso eterno Deus, que neste instante, ó Pai Celestial, arregimenta mais uma pessoa, Deus, que está no teu coração, ó Pai Celestial, que é Lucélia, ó Senhor da glória. Que ela seja a partir deste momento, ó Deus, tratada, meu Senhor da glória, com a habitação do teu Espírito Santo e a tua palavra, ó Deus, que fará morada no coração dela e transformará cada dia este vaso para que seja um instrumento de bênçãos em tuas mãos, para glorificar e exaltar o nome do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, que nós servimos e adoramos nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a sua vida, o seu lar, e que ela possa, ó Deus amado, ter prazer em te servir, em te adorar e estar na tua santa e gloriosa presença. Continua abençoando o pregador, ó Deus amado, que nesta noite, ó Deus, a mensagem glorificou o nome do Senhor Jesus, o Salvador. Em nome desse nome tão precioso, tão excelso, tão grande, imutável em nossas vidas, nós já te agradecemos e te pedimos bênçãos para as nossas vidas e a tua filha, ó Deus amado e santo. Amém, Senhor da glória. Aleluia. Deus abençoe, minha querida. Estamos aqui para ajudar sempre, ok?